Tinha, tinha um cara top aí, um velhinho fazendo uma apresentação. Uhum. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, vai ser a aula do Neemias, né, sobre a adolescência de Jesus. Então, seja bem-vindo, Neemias, e é com você. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do documento 125, que é a viagem de Jesus a Jerusalém. Um capítulo muito interessante, né? Que aconteceu de tudo nessa viagem. E, bom, eu tentei fazer de forma que a gente pudesse dividir a aula em dois capítulos para não ficar muito corrido. Então a gente vai ver uma parte, tópico 1 até o 3, depois a gente vê o restante na próxima aula. Vou compartilhar então com vocês minha tela. Sai daqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Sim, Muito bem. Nós estamos então na aula 4.1.6, que nós chamamos de módulo 4, que é a vida e os ensinamentos de Jesus, né? Estamos no primeiro capítulo e na aula 6. O primeiro capítulo ele aborda nascimento e infância de Jesus, que vai do documento 119 até o 125. E nós estamos agora na penúltima aula. Depois disso, a gente teria a aula da, da Dini, porque vai ainda dia 22 e depois, ainda a próxima quarta, ainda termina a minha aula. Mas parece que a gente vai precisar adiar, porque vai ficar muito próximo do Natal, né? A segunda aula. Então hoje depois é a dia gente. 29, Neemias. Hoje é 29, verdade. Porque era para ser dia 22 e aí eu Isso, acabei não podendo fazer a aula da semana isso. passada, né? Aham. E então eu não corrigi aqui, peço desculpas, mas hoje é 20, hoje é 29, então aí a próxima aula é dia 4, é isso? Não, É, dia 4. dia 4. Não é Uhum. isso mesmo, gente? Eu estou meio perdido aqui no calendário. Não, é dia 6. A Dia, próxima aula, dia quarta-feira que 3. vem. Ah, é, desculpa, dia 6. Dia 6, desculpa. Segunda, dia 4. Uhum. Isso. Seria mais ou menos exatamente isso aqui. Seria a próxima aula, seria o início da aula dos 2 anos cruciais. Mas ainda eu vou estar terminando a minha. Então, as outras duas da Dini seria 13 e 20. E aí vai ficar muito em cima para quem já viaja no Natal, vai ficar muito apertado. Tudo indica que será adiado, então, para o ano que vem. Então, vocês vão ficar de férias mais cedo, né? Tudo bem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, se quiserem, a gente está com tempo, né? Eu pedi o documento em duas aulas, a gente vai ter bastante tempo. O documento ele tem 6 tópicos, que é basicamente falar da viagem de Jesus, né, a Jerusalém. Então, começa ali, essa história da viagem dele começa num documento anterior, inclusive o Henrique já abordou, e aqui no documento 125 já aparece Jesus chegando em Jerusalém. Então, a visita ao templo, aí sobre a festa da Páscoa, depois já é a partida de José e Maria, e Jesus acaba ficando em Jerusalém. Então tem o primeiro e o segundo dias no templo, o terceiro dia e o quarto dia. O documento é isso, para contar essas aventuras de Jesus aí com 12 anos lá no templo em Jerusalém. Esse, esse documento nos ensina algumas coisas importantes, né, sobre a vida de Jesus. A gente nota que desde logo no começo ele fez questão que a sua mãe fosse com eles nesse evento, que seria o evento em que ele seria consagrado cidadão de Israel. E ele achou que aquele evento seria algo importante, que sua mãe deveria ir. Então, isso faz com que muitas mulheres se sentem estimuladas também a irem a essa festa lá da Páscoa. Então, o número de pessoas que foi para esse evento lá foi bem grande.
The Bluetooth device is ready to pair. Alô? Tem alguém com o microfone ligado? Vamos lá. Eu peço que o pessoal desligue o microfone, porque às vezes volta ruído, né? E a gente acha que é alguma pergunta e alguém tentando participar. Então, quando quiserem falar, podem ligar o microfone e falar, sem problema. Então, Jesus inicia logo cedo, né, esse processo de inclusão da mulher. Isso vai culminar com quando no seu ministério público ele inclusive escolhe 12 mulheres para ser as 12 apóstolas na sua carreira pública. Então isso começa ali, Jesus já exigindo que a sua mãe fosse com eles a Jerusalém, e isso fez com que muitas mulheres fossem também. Essa foi a sua primeira visita a Jerusalém desde a sua fuga para o Egito. Ele era bebê, né? Tinha 1 ano de vida apenas, então ele não tinha memória de como era Jerusalém. Ele esteve lá, ele tinha 1 ano de idade. Ele tinha uma experiência enorme, porém uma expectativa, desculpa, acerca dessa viagem, né? Mas quando ele chegou lá, foram grandes as decepções também. Jesus foi consagrado cidadão de Israel com apenas 12 anos de idade. E nessa viagem foi que ele conheceu a família de Lázaro e tornaram-se amigos para a vida toda. Foi a oportunidade de conhecer mais de 150 garotos de vários lugares do mundo. E nesta Páscoa, Jesus demonstra a sua intenção de eliminar a prática do sacrifício, né? Substituindo a carne pelo vinho, né? A carne pelo pão e o sangue pelo vinho. E também neste evento, dessa viagem, foi quando apareceu a ele pela primeira vez um mensageiro celestial de Salvington. Então, foram dias de muitos acontecimentos na vida de Jesus. Bom, voltando um pouquinho, antes de entrarmos no documento 125, eu tomei a liberdade de invadir um pouco a parte da aula do Henrique, porque eu fui pesquisar sobre esse trecho que fala sobre a viagem deles, né? Eu tinha curiosidade de saber qual foi o trajeto que eles fizeram. E apesar de que os locais, vamos dizer assim, né, as estradas da época não são as mesmas estradas de hoje, eu utilizei o Google Maps para criar um roteiro e tentar identificar aonde que foi que Jesus passou nessa viagem a Jerusalém. Então aqui é o Google Maps está aqui. Aqui nós temos, por exemplo, aqui no norte, aqui está Nazaré, ó, bem nesse cantinho aqui, né? Aí ele vem e desce por aqui pelo Vale do Jordão. Nós vamos fazer esse trajeto aqui para chegar até Jerusalém aqui embaixo. Esse aqui é Jerusalém. Veja que aqui embaixo ó, é a faixa de Gaza, onde está, né, acontecendo a guerra atualmente. Aqui Tel Aviv. Nós vimos aqui Jerusalém. Aqui nesse cantinho Jericó. E eles não queriam passar aqui por dentro desse território, eles desviaram, né? Eles desviaram aqui pelo Vale do Jordão para não ter que atravessar a Samaria. Então é isso que a gente vai ver aqui nesse trecho. Então diz assim, ó, um grupo de 103 pessoas preparou-se para partir de Nazaré, na segunda-feira, 4 de abril. Então esse aqui é o dia 1 da viagem. Partiram na segunda de manhã. Viajaram para o sul, rumo a Samaria, né? Descendo rumo a Samaria. Porém, quando eles passaram aqui por Jezreel, antes de chegar em Jezreel, tá vendo? Jezreel está aqui embaixo. Ó. Antes de chegar em Jezreel, ao chegar em Jezreel, tomaram a direção leste, rodeando o Monte Gilboa até o Vale do Jordão, para evitar passar por Samaria. Então é por isso que eles desviam para cá. E eu acredito que eles tenham desviado aqui, bem antes de chegar em Jezreel propriamente, porque eles passam por uma aldeia chamada Shunem, e ela fica aqui. Então, aqui, ó, antes de chegar na encruzilhada de Jezreel, à medida que caminhavam para frente, muito em breve, à esquerda, eles passaram pela antiga aldeia de Shunem. Então, esse é o trajeto que eles fizeram, que se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? No mapa, a gente vai ver que saíram de Nazaré, descendo rumo a Samaria.
Só que aqui eles viraram para cá, porque eles passam por Shunem. Agora, eu não sei se o trajeto é exatamente isso, como eu disse, porque hoje em dia, né, o Google ele vai criar outro trajeto. Provavelmente aqui são estradas asfaltadas, trafegáveis nos dias atuais. Além disso, continuando aqui, veja que eu coloquei esse mapa aqui para a gente entender que essa região aqui, que era Samaria, que eles não gostavam de passar, né? Eles evitaram passar por dentro de Samaria. Então, eles descem aqui e passam aqui no Vale do Jordão, desce aqui, ao lado do rio, e chegam em Jericó por aqui. Depois eles descem para Jerusalém. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, beleza? Então, opa, aqui, isso. Então, a próxima diz assim, que ao passar pela periferia de Gilboa, os peregrinos puderam ver a cidade grega de Citópolis à direita. Citópolis é esse aqui, ó, Bet-Shean, que diz que hoje tem esse nome. Ela é Citópolis, ó, tá vendo? Tá escrito aqui, Bet-Shean, Citópolis, não sei se vocês vão conseguir ler, tá bem pequenininho aqui. Mas eles passam e veem Citópolis à direita, né? Fala assim, ó, puderam ver a cidade grega de Citópolis à direita. Significa, então, que eles contornaram aqui pelo norte de Citópolis, né? Passando pelo lado de cima, porque eles veem a cidade à direita. Depois eles descem, então, aqui para o Vale do Jordão. O Vale do Jordão é essa área verde aqui toda, que é banhada pelo Jordão, e alimenta toda essa região aqui, por isso que é verde, né? Eles descem aqui, então, pelo Vale do Jordão, e continuando aqui, diz assim, a estrada agora descia imediatamente até o Vale Tropical do Jordão. E logo Jesus colocava o seu olhar de admiração sobre o tortuoso e sempre sinuoso Jordão. Realmente, ó, tá vendo essa linha preta aqui? É o Jordão. Então, ele é realmente tortuoso, né? Com as suas águas resplandecentes e ondulantes à medida que fluía para o Mar Morto. Isso aqui é o que nós vemos, né? O Jordão, ele desce aqui, ó, e ele vem desaguar aqui no Mar Morto, tá vendo? Essa linha aqui, que é o Mar Morto. Dead Sea. Aqui. Voltando aqui no alto, então eu estava descendo aqui no Vale do Jordão. Há pouco mais de umas 3 horas de viagem de Citópolis, eles chegaram a uma fonte borbulhante e acamparam ali durante a noite. Então veja que aqui em cima está Citópolis. E ele disse que 3 horas depois de Citópolis, eles acamparam próximo a uma fonte borbulhante. Eu procurei aqui no mapa algum lugar que pudesse ter fonte e não há informação disso, mas existem formações de grandes lagos aqui, ó. Tanto desse lado de cá, pode ter sido aqui, nessa região. Veja que esses lagos aqui, essas manchas azuis, são lagos, são criadouros. Então, essa água vem de algum lugar. Então, deve ter uma grande fonte de água por aqui que alimenta todos esses pequenos lagos. Então, pode ser que esse acampamento esteja ou na região desses lagos aqui, ou na região desses lagos de cá, né? Eu marquei aqui o B como acampamento, o próximo acampamento deles, o acampamento da fonte. E aí nós vamos para o dia 2. Eles acamparam lá e dormiram. No dia 2, na terça-feira, retomaram o caminho. No seu segundo dia de viagem, passaram por onde o Jaboque, vindo do leste, flui para o Jordão. E olhando para leste no vale desse rio, recordaram-se dos dias de Gideão, quando os midianitas invadiram essa região para ocupar as suas terras. No final do segundo dia de viagem, acamparam perto da base da montanha mais alta que domina o Vale do Jordão, o Monte Sartaba, cujo cume foi ocupado pela fortaleza alexandrina, onde Herodes manteve presa uma das suas esposas e enterrou seus 2 filhos estrangulados. Então, quando a gente está descendo aqui, no Vale do Jordão, a gente chega, então, ao Monte Sartaba. Cadê ele aqui? Onde é que eu estou aqui? Aqui, ó, é o Jaboque. Esse rio aqui, tá vendo? Rio Jaboque. Mostra até o nome dele aqui. Aqui é o encontro do Jaboque com o Jordão. E o livro diz que eles passaram próximos daqui, próximo desse lugar, onde esses 2 rios se encontram.
Então veja que eles vieram lá do acampamento da fonte, desceram o rio abaixo e vieram até aqui. Aqui ó, é o Monte Sartaba, porque aqui no alto dessa montanha está a fortaleza, e existe até hoje lá, né? O sítio arqueológico chama Alexandrium, né? Se vocês pesquisarem no mapa, vocês vão encontrar. É a fortaleza de Alexandre. Por isso que chama de Fortaleza Alexandrina, onde Herodes manteve, né? Aqui é essa fortaleza, no alto desse monte aqui. Então, eles acamparam ao pé do Monte Sartaba, próximo à fortaleza de Herodes. Então, eu marquei aqui nessa região esse próximo acampamento. E assim terminou o segundo dia. No terceiro dia, que é quarta-feira, veja, eles viajaram segunda o dia inteiro, terça o dia inteiro. No terceiro dia, passaram por duas aldeias que haviam sido recentemente construídas por Herodes e que perceberam a sua arquitetura evoluída e os seus belos jardins de palmeiras. Ao cair da noite, alcançaram Jericó, onde permaneceram até o dia seguinte. Naquela noite, José, Maria e Jesus caminharam por cerca de 3 quilômetros até o local antigo de Jericó, onde Jóshua, cujo nome foi dado a Jesus, tinha realizado as suas renomadas façanhas de acordo com a tradição judaica. A história de Jóshua, que é Josué, o sucessor de Moisés, é em algum lugar, né, aqui perto de Jericó. Cadê? Jericó? Não. Aqui. Aqui é o acampamento de Jericó, né? Jericó está aqui, ó. A cidade de Jericó está aqui. Mas eles acamparam próximo ao local da travessia do Jordão. Então, se a gente considerar aqui, ó, que a travessia tenha sido aqui, se eu criar uma reta aqui, ó, tá vendo? Tá dando aqui, ó, 3 quilômetros, 3,11, 3,10 quilômetros, mais ou menos, né? Pode ser que seja aí, como pode não ser. Mas o acampamento deve ter sido em algum lugar próximo aqui, ou aqui assim, né? Só sei que a distância entre o lugar onde eles acamparam e a travessia onde Josué atravessou o Jordão, quando eles estavam vindo do deserto e eles invadiram Jericó, essa história do povo judeu quando saiu do Egito, e aí eles ficaram por muito tempo no deserto e próximos ao Monte Sinai. Depois da morte de Moisés, então Josué assumiu a liderança do povo judeu e eles vieram então para retomar as suas terras. E aí foi nessa época que eles invadiram Jericó. A história bíblica conta que eles atravessaram o Jordão. E é essa a travessia que o livro de Êxodo está se referindo, que pode ter sido em algum lugar aqui, próximo a esse local que eu marquei. Pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas era perto de Jericó, e aqui realmente coincidiu de dar em torno de 3 quilômetros. Bom, agora eles viram aqui para o leste para poder se dirigir a Jerusalém, né? Então, vamos para o próximo aqui. No quarto dia, eles dormiram em Jericó. Então, já tinham viajado 3 dias inteiros. No quarto e último dia de viagem, a estrada era uma contínua procissão de peregrinos. Agora eles começavam a escalar as colinas que levavam até Jerusalém. Por quê? A partir daqui já tinha um fluxo bem grande de pessoas que também estavam indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Logo se puseram a caminho e logo chegaram ao alto do Monte das Oliveiras. Pela primeira vez, segundo a sua memória, Jesus viu a Cidade Santa, quando ele parou ali nessa tarde de abril, no Monte das Oliveiras. Interessante é que ele chegou em Jerusalém nesse dia 7 de abril do ano 7. E, coincidentemente, em 7 de abril do ano 30, ele foi morto, né, nessa mesma cidade, em Jerusalém. Ele morreu no dia 7 de abril. E aqui nós vemos que ele chegou também, coincidentemente, nesse mesmo dia, né? E aí, 23 anos depois, ele estava sendo crucificado nessa cidade. Então, aqui, ó, eles partiram para cá, o Monte das Oliveiras fica aqui, ó, né?
Monte das Oliveiras. Aqui, as trilhas que o Google oferece não são muito, vamos dizer assim, em linha reta, né? Parece que faz muita curva para poder chegar aqui. Eu não consegui fazer com que essa trilha passasse aqui, ó, por aqui e viesse para Jerusalém. Então, ela só mostra aqui. Mas o que o Google encontrou não importa muito. É só para a gente entender que eles chegaram aqui nos Montes das Oliveiras e daqui ele, então, avista a cidade. Só para vocês saberem também de posição aqui entre uma coisa e outra, nós temos o Monte das Oliveiras, nós temos o Templo de Jerusalém aqui, e aqui nós temos a tumba de Lázaro. Tumba de Lázaro, hoje é um local de visitação, então tudo indica que seja ali ou naquela proximidade onde vivia Lázaro, porque o túmulo de Lázaro era na propriedade de Lázaro, né? Era uma tumba particular. Então, tudo indica que ali seja onde ele morava, ou próximo, né, desse local. E mais para frente a gente vai ver que Jesus, nos dias que ele ficou em Jerusalém, ele fazia esse caminho todos os dias, né? À noite ele vinha, passava por esse caminho e vinha dormir na casa de Lázaro. No outro dia ele levantava e ia para o templo. E a gente vai ver isso lá na frente. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Neemias, você tem como ver a distância de Lázaro até Jerusalém? Sim, lá na frente eu monto esse mapa e eu calculo essa distância. Eu vou falar sobre ela lá na frente. Eu tenho um slide com esses dados. Beleza? Obrigado. Então, alguém mais gostaria de perguntar? Não, né? Então vamos lá. Bom, então começando o documento 125, diz o seguinte: nenhum episódio em toda a movimentada carreira de Jesus na Terra foi mais atraente, mais humanamente emocionante do que essa que foi a sua primeira visita relembrável a Jerusalém. Eu imagino que para aquelas criaturas que estavam acompanhando a vida de Jesus, né, esses eventos foram acompanhados com muita atenção. Então, nós tínhamos ali criaturas intermediárias, nós tínhamos todas uma classes de anjos, né, arcanjos, visitantes moronciais, seres de outros mundos que estavam visitando nosso planeta, seres moronciais, e estavam todos acompanhando. A vida de Jesus era o evento, né, do bilênio, né, por assim dizer, porque a cada 150 milhões de anos ele fazia uma auto-outorga. Então, era um evento de grande, é uma grande atração para o universo inteiro. E aí, Jesus, pela primeira vez, indo a Jerusalém. Jerusalém representava muito, por quê? Além de ser a sede a capital, era a sede também religiosa do judaísmo. Mas mais do que isso, foi ali que tudo começou, quando Melquisedeque veio para cá preparar o caminho de Jesus. Ele formou uma aldeia. Nessa aldeia ele construiu uma escola, construiu uma igreja, treinou os seus discípulos e enviou para o mundo inteiro, tudo partindo dali, da aldeia de Salém. E é essa aldeia Salém que mais para frente se torna Jerusalém. E então ali era a cidade onde tudo começou mesmo. E onde Melquisedeque deu início a todo esse trabalho. Ele veio para preparar o caminho de Jesus e ali era o centro de todas as atenções. Ele estava especialmente estimulado pela experiência de comparecer sozinho às discussões no templo. E isso se destacou durante muito tempo na sua memória como grande acontecimento da sua segunda infância e começo da juventude. E aí me chama a atenção esse parágrafo, porque diz assim: ele estava especialmente estimulado pela experiência de comparecer sozinho. E eu falei assim, por que Jesus tinha essa expectativa, essa esperança de que assim, eu quero ir ao templo sozinho? Por que não na companhia dos pais? Porque, naturalmente,
ele não tinha liberdade, né, de, de expressar, de interagir, de falar, de fazer perguntas na presença dos pais, porque sempre foi cerceado da sua liberdade de expressar o que ele sentia em relação a Deus. Ele era, ele era estimulado a não, por exemplo, a forma como ele falava assim, sem cerimônia com Deus, o grau de intimidade que ele tinha com esse Deus, e ele sempre era cerceado nesse sentido. Então, os pais estavam sempre impedindo que ele fizesse algumas coisas, porque não era da religião judaica, né? Não era comum da religião judaica. E aí, eu creio que no pensamento dele, a opção de comparecer sozinho seria um momento de liberdade, de poder expressar e perguntar e fazer aquelas perguntas que ele tanto queria fazer, mas que, de repente, na presença dos pais, ele se sentiria um pouco mais constrangido de fazer. Então, me parece que essa intenção dele de comparecer sozinho parece ser um momento em que ele teria liberdade de fazer as perguntas que ele gostaria de fazer. E tanto que depois ele espera muito para que isso aconteça, né? Que ele tenha essa liberdade de fazer as perguntas. Essa era a sua primeira oportunidade de aproveitar de uns poucos dias de vida independente, na alegria de ir e vir, sem constrangimento nem restrições. Esse breve período de vida, sem imposições, durante a semana que veio, depois da Páscoa, foi a primeira completamente livre de responsabilidades que ele jamais havia gozado. E muitos anos decorreriam antes que ele tivesse novamente um período livre de todo o senso de responsabilidade, ainda que por um curto tempo. Então, para nós que já conhecemos a história de Jesus, a gente sabe que depois disso, depois desse evento, que ele teve essa oportunidade, ele não teve mais essa chance. Muitos anos se passaram até que ele tivesse totalmente livre de responsabilidades, porque a gente sabe que ele, fazendo spoiler, né, das aulas seguintes, que ele vai perder o pai, muito jovem, aos 14 anos, e ele é obrigado a assumir a família, então ele não teria mais tempo para viver a sua própria vida. Ele ficou em função da família por muitos anos, né? As mulheres raramente iam à festa de Páscoa em Jerusalém. Não lhes era exigido que estivessem presentes. Jesus, entretanto, recusou-se terminantemente a ir, a menos que sua mãe pudesse acompanhá-los. Como eu disse, na mente de Jesus não fazia sentido que, num momento tão importante da sua vida, sua mãe não estivesse presente, né? Era o momento de ele ser consagrado como cidadão de Israel. Aquilo era a emancipação dele, né, como cidadão. E ele queria muito que sua mãe estivesse presente. Então ele fez questão. E aí, quando a Maria decidiu ir, então muitas outras mulheres foram levadas a fazer a viagem. Então o grupo proporcional de mulheres entre os homens foi muito maior nessa viagem do que nos outros que já haviam acontecido. E a gente viu lá no documento 124 que, se eu não me engano, o Henrique deve estar com isso mais na memória, parece que eram 103 pessoas que viajaram. É isso mesmo, Henrique? Eu não lembro se o número é esse, 103. Bom, É isso. 103, né? Muito bem. De quando em quando, a caminho de Jerusalém, eles cantavam o Salmo 130. Então, não sei se todos têm conhecimento, mas os Salmos não é um livro de poemas propriamente, é um livro de cânticos, né? E esses cânticos, normalmente eles cantavam os salmos, né? Seja no trabalho, seja viajando, ou seja nas sinagogas, os salmos eram cantos. Então eles sempre cantavam. E aí, nessa viagem, eles cantavam o Salmo 130. Desde o momento em que deixaram Nazaré, até que tivessem alcançado o Monte das Oliveiras, Jesus vivenciou uma longa tensão de expectativa antecipada. E em toda a sua alegre infância, havia ouvido falar de Jerusalém e do seu templo reverentemente. Agora, em breve, ele iria contemplá-los na realidade. Do Monte das Oliveiras e do lado de fora, em uma vista mais aproximada, o templo era tudo e até mais do que Jesus esperava. Mas tão logo ele entrou nos seus portais sagrados,
a grande desilusão teve início. Então aí as coisas começam a funcionar diferente das expectativas de Jesus. Ele esperava que o templo fosse um lugar de reverência, né? Um lugar de adoração ao Pai, a casa do Pai, né? Se falava tanto que o templo representava o tabernáculo, a morada de Deus. Desde a história lá de Moisés, quando ele criou o tabernáculo de lona para poder tirar o povo ali do pé do Monte Sinai e levar para a terra, né? E para a terra prometida, como eles chamavam. Então, desde aquela época, o templo era um lugar de reverência. E a história da construção do templo, e da história de Davi, a história de Salomão, tudo isso era contado com muita pompa, com muita reverência em relação à grandeza do templo, à beleza do templo. Jesus tinha toda essa expectativa. Mas quando ele chegou no templo, que ele viu como é que as coisas funcionavam lá dentro, aí veio a grande desilusão. Em companhia dos seus pais, Jesus passou pelos recintos do templo para reunir-se ao grupo de novos filhos da lei que estava para ser consagrado como cidadãos de Israel. Então tinha um lugar lá onde todos esses jovens que estavam, né, prestes a ser consagrados, eles se reuniram lá. Ele ficou um pouco desapontado pelo comportamento geral das multidões no templo, mas o primeiro grande choque do dia veio quando sua mãe os abandonou no intuito de ir para a galeria das mulheres. E aí vem uma grande decepção, porque as mulheres eram segregadas, elas não tinham o direito de entrar no templo como tinham o direito, ou os homens tinham o direito. Elas ficavam num pátio do lado de fora do local, vamos dizer assim, mais sagrado do templo, porque, de acordo com a lei, a mulher não poderia entrar. Então, existia um pátio das mulheres, assim como existia um pátio dos gentios, que eram os estrangeiros. Então, aquele que, mesmo que tivesse a religião judaica, professasse a religião judaica, que fosse ao templo, não podia entrar no interior do templo, eles ficavam no pátio dos gentios, assim como tinha o pátio das mulheres. Então, Jesus achou um absurdo, né? Como pode? Minha mãe não pode entrar comigo, não, né? E aí começam todas essas decepções. Nunca havia ocorrido a Jesus que a sua mãe não iria acompanhá-lo às cerimônias de consagração. E ele estava profundamente indignado com o fato de que ela havia sido levada a sofrer essa discriminação injusta. Enquanto ele ressentia-se fortemente disso, a parte de alguns poucos comentários de protesto feitos ao seu pai, ele nada disse. Mas pensou e pensou profundamente. Como exatamente ficou demonstrado quando fez novas perguntas aos escribas e aos professores, uma semana mais tarde. Lá na frente, quando a gente vê que Jesus estava entre os doutores da lei, uma das perguntas que ele faz é exatamente isso. Qual o motivo para que as mulheres não pudessem entrar no templo e devessem ficar do lado de fora? Essa é uma das perguntas que ele faz. Jesus participou dos rituais da consagração, mas ficara decepcionado com a natureza superficial e rotineira deles. E perdera aquele interesse pessoal que caracterizava as cerimônias da sinagoga de Nazaré. Então, na sinagoga de Nazaré havia mais reverência, né? E assim, um ar de cerimonial maior na sinagoga do que no próprio templo. Então ele achou assim tudo muito superficial, tudo muito rotineiro, como se aquilo não tivesse importância. E para ele aquilo, né, era de suma importância. Afinal, aquilo ali deveria ser pelo menos dedicado ao Pai Universal e ao seu pai, né? Então retornou para saudar a sua mãe e preparar-se para acompanhar o seu pai na sua primeira volta pelo templo e suas várias praças, galerias e corredores. Os recintos do templo podiam acomodar mais de 200.000 adoradores ao mesmo tempo. E a vastidão desses prédios, em comparação com qualquer outro que ele havia antes visto, impressionou muito a sua mente. No entanto, estava mais curioso para observar a significação espiritual das cerimônias e cultos do templo. O interesse dele
estava mais para como que os homens, né, as pessoas, se relacionavam com Deus. Qual o significado de tudo isso, né, para essas pessoas? Significados espirituais. Embora muitos dos rituais do templo hajam tocado o seu senso, né, do simbólico, ele ficou decepcionado sempre com a explicação dos sentidos reais dessas cerimônias que os seus pais ofereceram em resposta às suas muitas perguntas perspicazes. Jesus simplesmente não aceitava as explicações para a adoração e a devoção religiosa envolvendo a crença na ira de Deus ou na braveza atribuída ao Todo-Poderoso. A explicação que eles tinham para tudo aquilo era a única maneira de aplacar a ira de Deus é fazendo esses sacrifícios. Porque quando a gente faz o sacrifício, aí Deus fica mais calmo, ele controla a sua ira, porque o cheiro da carne queimada, né? Tudo isso sobe e vai até as narinas do Senhor, então Deus fica mais calmo, mais tranquilo. E aí ele fica mais receptivo, vamos dizer assim, perdoa os pecados em razão do sacrifício. Essa é a explicação, e Jesus não aceitava, porque não faz sentido de que a adoração e a devoção seja por conta de que do lado de lá está um Deus irado, um Deus bravo e castigador, né? Na mente dele, Deus não era nada disso. Deus era um ser de amor. Esse era o sentimento que ele tinha acerca de Deus, e não aquilo que se ensinava no templo. Numa discussão posterior dessas questões, depois de concluírem a visita ao templo, quando seu pai insistiu com suavidade para que ele declarasse aceitar as crenças ortodoxas judaicas, José, né, falou assim: você precisa declarar que você acredita nisso, né? José tinha essa esperança que Jesus aceitasse a religião judaica e já tinha visto Jesus recusar tantas coisas desde, né, o início lá em Nazaré. Talvez agora que ele conheceu o templo e que ele viu tudo isso, talvez ele esteja agora disposto a declarar a sua crença na religião judaica. Então José tentou tirar isso dele. Jesus volta-se subitamente para seu pai e diz, olhando com apelo dentro dos olhos do seu pai, ele disse: meu pai, não pode ser verdade. O Pai nos céus não pode tratar assim os seus filhos que erram pela terra. O Pai Celeste não pode amar os seus filhos menos do que tu me amas. E eu sei bem, não importa quão pouco sábio seja o que eu possa chegar a fazer. Tu não irias jamais derramar a tua ira sobre mim, nem expandir a tua raiva em mim. Isso desarma totalmente José, porque como é que você vai confrontar um argumento desses, né? E Jesus é muito coerente ao dar essa explicação. Falou assim: olha, se você, meu pai terreno, me ama a ponto de não se irar contra mim, quanto mais Deus, como é que Deus poderia irar-se contra mim ou contra qualquer um de seus filhos? Então não tinha como contra-argumentar isso. Oi? Se tu, meu pai terreno, possuis esses reflexos humanos do divino, quão mais pleno de bondade não deve ser o Pai Celeste e transbordante de misericórdia? Eu me recuso a acreditar que o meu Pai nos céus me ame menos do que meu Pai na terra. Quando José e Maria ouviram essas palavras vindas do seu primogênito, eles ficaram em paz. E nunca mais, novamente, procuraram mudar a sua opinião sobre o amor de Deus e a misericórdia do Pai nos céus. Não tinha o que fazer, né? Como é que você vai confrontar um argumento como esse? Então, no tópico 1, Jesus visita o templo. Em todos os lugares por onde ia, pelos pátios do templo, Jesus ficava chocado e enojado com o clima de irreverência que observava. Era, na verdade, uma feira. O templo ali não era um local de adoração. Estava mais para uma feira, um local onde as pessoas se encontravam para vender, para comercializar, né? E ele achou aquilo realmente muito feio. Era realmente tudo era feio.
né? Considerava a conduta da multidão no templo como sendo inconsistente com a presença deles na casa do seu pai. Olha, isso aqui não era para ser o templo, a casa do meu pai? Salomão não construiu o templo para ser a casa de Deus? Agora virou um comércio, né? E o grande choque da sua jovem vida veio quando seu pai o acompanhou à Praça dos Gentios, onde se ouvia um jargão espalhafatoso, um vozeio alto, um praguejar, e tudo isso misturado indiscriminadamente aos balidos das ovelhas, ao murmúrio ruidoso que denunciava a presença de cambistas de moedas, vendedores de animais para o sacrifício e de diversas outras mercadorias comerciais. Essa era a cena, né? E Jesus realmente ficou decepcionado. E lá na frente, né, quando Jesus volta a Jerusalém, em algumas de suas, na verdade, já na última semana, né, da sua vida, ele então ele pega uma corda, ele começa a tanger os animais do templo, expulsa todos os animais do templo, vai abrindo os currais, expulsando tudo, os animais começam a derrubar a mesa de cambista e comércio daqui, vira aquela bagunça, e aí ficou todo mundo pasmo com aquela ação de Jesus. Mas ele realmente fala nesse dia: a casa do meu pai é chamada casa de oração, e vocês têm transformado isso aqui num covil de ladrões e salteadores. Então, realmente, é, aquilo, Jesus, aquilo que ele sentiu vontade de fazer quando ele tinha 12 anos, né? Um dia ele voltou e fez. E isso ficou registrado. Bom, continuando. Mas, acima de tudo, o seu senso de conveniência sentiu-se ultrajado quando viu as cortesãs frívolas circulando nesse recinto do templo. Mulheres tão pintadas como as que ele havia visto recentemente quando em visita a Séforis. Essa profanação do templo levantou totalmente a sua jovem indignação, e ele não hesitou em expressar tudo isso livremente a José. Era muito para ele, né? No pátio ali do templo, as cortesãs frívolas são as prostitutas, né? Que andavam livremente por ali, negociando, né? Fazendo o seu trabalho ali também. Jesus admirava o sentimento e o serviço do templo, mas estava chocado com a feiura espiritual que via nas faces de tantos dos adoradores irrefletidos. Não que Jesus rejeitasse tudo, né? Havia valor ali do, valores espirituais. Ele não rejeitava tudo, mas o que ele via era que tudo era muito superficial e feito assim sem nenhuma reverência ao que realmente devia significar. Eles passavam agora pela Praça dos Sacerdotes, abaixo da saliência da rocha, em frente do templo, onde o altar ficava, e observavam a matança de manadas de animais e a lavagem do sangue das mãos dos sacerdotes que oficiavam a chacina na fonte de bronze. A calçada manchada de sangue, as mãos dos sacerdotes entumecidas de sangue e os grunhidos dos animais que morriam era mais do que esse jovem amante da natureza podia suportar. Então, ele não suporta aquela cena, né? Imagina na mente de Jesus, aquilo não fazia sentido nenhum. Deus não queria aquilo e ele sabia disso, né? A visão terrível deixou o jovem de Nazaré doente. Eu creio que quando fala doente, né, talvez ele tenha passado mal, náuseas, dado realmente uma reação, né, por conta de tudo que ele estava vendo. Ele agarrou o braço de seu pai e implorou que fosse levado embora dali. Eles voltaram pela Praça dos Gentios e, mesmo em meio ao riso grosseiro e aos gracejos profanos que eram ouvidos ali, tudo era um alívio para a visão que havia acabado de ter. Assim, apesar de tudo, era melhor do que lá dentro, né, próximo ao altar do sacrifício. José viu como seu filho ficara enojado ao ver os ritos do templo e sabiamente o levou para ver a porta da beleza, a porta artística feita de bronze coríntio. De repente, né, José pensou assim:
eu vou levar ele para um lugar onde tem uma beleza, né? Para contrastar com o que ele acabou de ver. E essa porta da beleza era chamada por esse nome porque era realmente uma obra de arte. Jesus, todavia, já havia visto o suficiente para essa sua primeira visita ao templo. Eles voltaram para a praça superior em busca de Maria e caminharam ao ar livre, afastando-se da multidão durante 1 hora, vendo o Palácio Asmoniano, a casa governamental de Herodes e a torre dos guardas romanos. Durante essa caminhada, José explicou a Jesus que só aos habitantes de Jerusalém era permitido testemunhar os sacrifícios diários no templo, e que os habitantes da Galiléia vinham 3 vezes por ano para participar do culto do templo. Era na Páscoa, na festa de Pentecostes, 7 semanas depois da Páscoa, e na festa de Tabernáculos, em outubro. Essas festas haviam sido instauradas por Moisés, e então eles conversaram sobre essas 2 festas mais recentemente estabelecidas, a da consagração e a de Purim. Em seguida foram para os seus alojamentos e se prepararam para a celebração da Páscoa. Bom, nós vimos que eles viajaram na segunda, né? Segunda, terça, quarta, chegaram quinta, né? E chegaram quinta, foram 4 dias de viagem, né? Chegaram quinta. Na sexta já era a celebração da Páscoa, porque a hora que anoitece a sexta-feira, já inicia o sábado, né? Na crença judaica, no pôr do sol de sexta, inicia-se o sábado, o Shabat. E aí ali já é a ceia da Páscoa, a ceia do Shabat. 5 famílias de Nazaré e os seus amigos foram convidados pela família de Simão, de Betânia, para a celebração da Páscoa. Simão havia comprado o cordeiro pascal para todo o grupo. A matança desses cordeiros, em quantidades tão enormes, era o que tinha afetado tanto a Jesus na sua visita ao templo. O plano para a Páscoa era de comer com os parentes de Maria, mas Jesus persuadiu seus pais a aceitarem o convite para irem a Betânia. No documento 124, a gente viu também que quando eles estavam chegando nessa caravana vindo de Nazaré, estavam chegando em Jerusalém, e antes disso eles passaram ali naquela região e eles pararam na propriedade de Simão para beberem água, e foi ali que eles conheceram Simão. Simão era o pai de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus acabou fazendo amizade com esses 3, né? Com Lázaro, Marta e Maria. Lázaro tinha 12 anos, na mesma idade de Jesus, só que Lázaro não tinha sido formado ainda na escola. Então ele só seria consagrado 1 ano depois. Jesus foi consagrado aos 12 anos porque ele terminou os estudos antes por ser mais avançado na escola. Mas então, quando eles estavam chegando em Nazaré, na quinta-feira, eles conheceram Simão e a sua família, seus 3 filhos. E ali já fizeram uma amizade, tanto que Simão convidou muitas dessas famílias aí, 5 famílias, né, que tinham vindo de Nazaré, para participarem lá na casa dele da ceia pascal. E aí Simão, que era um homem abastado, um homem rico, ele então comprou o cordeiro para todo o grupo, para todo mundo. E Jesus provavelmente já tinha conhecido Lázaro nessa primeira oportunidade, quando eles chegaram de viagem, persuadiu seus pais para que aceitassem o convite para irem comer em Betânia. E assim, então, que eles vão para esse jantar na ceia pascal, na sexta-feira à noite, na casa de Simão. Naquela noite, eles reuniram-se para os ritos da Páscoa, comendo a carne tostada com pão sem levedura e as ervas amargas. A Jesus, sendo ele um novo filho da aliança, lhe foi pedido que contasse sobre a origem da Páscoa. E ele fez isso muito bem, mas deixou os próprios pais desconcertados, de uma certa maneira, ao incluir várias observações que refletiam com suavidade as impressões causadas na sua mente jovem, mais profunda, pelas coisas que ele havia visto e ouvido tão recentemente. Não tinha como, né? Jesus estava muito
vamos dizer assim, impressionado com tudo que ele havia experienciado ali em Jerusalém. Não tinha como, assim, deram a oportunidade para ele falar, acabou saindo algumas críticas de tudo que ele tinha visto, né, que ele não concordava. Bom, mas teve a oportunidade, né, de falar, já como um homem consagrado de Israel. Isso foi fantástico, né? Para ele, a oportunidade que ele podia, então, apresentar suas ideias já tão diferentes. Mesmo ainda tão jovem, agora nós já estamos entrando no... Ah, não, já estávamos no tópico 2, que eu não vi. Mesmo ainda tão jovem, Jesus, embora não tivesse dito nada sobre essas questões aos seus pais, havia começado a se perguntar sobre como seria celebrar a Páscoa sem a matança de cordeiros. Ele já começou a ter essa ideia. Você imagina uma festa de Páscoa sem precisar matar o cordeiro? Né? Seria legal. Ele já começou a bolar isso e ele implementa isso. Tanto que antes dele morrer, ele estabelece a Páscoa sem o cordeiro. Ele substitui a carne pelo vinho, pelo pão, e substitui o sangue pelo vinho. E ele cria um novo sacramento, uma nova ceia, ficou registrado no livro durante como ceia da lembrança, em que ele orienta a tomar o vinho e comer o pão, e não mais sacrificar o cordeiro, né? Ele sentiu-se seguro no seu próprio pensamento de que o Pai no céu não estava contente com esse espetáculo de ofertas de sacrifício. E com o passar dos anos, ele tornou-se cada vez mais determinado a estabelecer a celebração de uma Páscoa sem sangue algum dia. Como eu disse, ele realizou isso, né? Bom, as experiências da sexta realmente foram bem impressionantes e Jesus quase não dormiu essa noite, né? Dormiu pouco naquela noite. O seu descanso foi bastante perturbado por sonhos revoltantes, de matanças e de sofrimentos. A sua mente estava perturbada e o seu coração dilacerado por causa das inconsistências e absurdos da teologia de todo o sistema judaico de cerimônias. Os seus pais, do mesmo modo, dormiram pouco. Eles ficaram bastante desconcertados com os acontecimentos do dia, porque eles não entendiam por que Jesus era tão resistente, né, à religião judaica. Por que ele criticava tudo na religião judaica, né? Esse menino não aceita. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. José e Maria tinham seus corações completamente perturbados pela atitude determinada e para eles estranha do jovem. Maria ficou nervosamente agitada durante a primeira parte da noite, mas José permaneceu calmo, embora estivesse igualmente intrigado. Ambos temiam falar francamente com o jovem sobre esses problemas. Embora Jesus, muito prazerosamente, tivesse querido conversar com seus pais, caso eles tivessem ousado encorajá-lo. Jesus teria, né, gostado de se expressar, de explicar o que sentia, mas eles tinham medo de conversar com ele, porque eles nunca conseguiam convencer aquele jovem, né? E se deixasse Jesus falar, Jesus é que os convencia, né? Como o caso lá da ira de Deus e toda aquela explicação de José, que teve que se calar, porque não tinha como contrapor. O serviço do dia seguinte, ou seja, o dia seguinte já seria o sábado, né? O serviço do dia seguinte no templo foram mais aceitáveis para Jesus e muito colaboraram para aliviar as memórias desagradáveis do dia anterior. Na manhã seguinte, o jovem Lázaro tomou Jesus pela mão e começaram uma exploração sistemática de Jerusalém e dos seus arredores. Antes que o dia tivesse acabado, Jesus descobriu os diversos locais perto do templo, nos quais havia conferencistas a ensinar e a responder perguntas. E, à parte, umas poucas visitas ao Santo dos Santos, nas quais ele se perguntara com espanto o que estava realmente por trás do véu da separação. Ele passou a maior parte do seu tempo perto do templo, nessas conferências de ensino. Era o que mais lhe interessava, né? Com relação a esse Santo dos Santos, eu não sei se todos sabem a história, né? Mas lá no passado,
quando o povo de Israel estava no deserto, e quando Moisés subiu o Monte Sinai, e o monte teve uma erupção vulcânica, e o povo ficou muito impressionado e passou a acreditar realmente que Deus morava ali naquela montanha. Eles acreditavam que Yahvé morava no cume do Sinai. Essa era a crença deles, e nada fazia com que eles mudassem isso. E Moisés não conseguia tirar esse povo dali, tirar eles e levar. Precisamos sair daqui do deserto, precisamos voltar para a terra prometida, a nossa terra, terra dos nossos pais. Mas Moisés não tinha condições de tirar daquele povo. Como que nós vamos embora daqui se o nosso Deus mora aqui? Né? Era a crença deles. Aquele Yahvé, eles acreditavam que morava ali. Então Moisés, ele utilizou de um artifício. Moisés, ele criou um tabernáculo, um templo de tenda, porque eles viviam no deserto, e eles viviam em tendas, né? Então Moisés criou uma tenda retangular, onde tinha um pátio, onde as pessoas podiam entrar, mas lá no fundo dessa tenda havia uma divisão e havia um véu que separava a área onde as pessoas podiam ir da área sagrada, que Moisés chamou de Santo dos Santos. Ali nessa área fechada, Moisés colocou a Arca da Aliança, que é aquela arca, né, um baú todo revestido de ouro, com 2 querubins, com as asas se tocam, né, os anjos tocam as asas. E essa arca era muito valiosa para o povo, ela representava a figura, o poder de Deus. Dentro da arca, Moisés colocou a tábua dos 10 mandamentos, colocou o que eles tinham de sagrado, a vara de Arão, essas coisas, essas relíquias do povo judeu. E aí colocou ali e tinha um lugar onde o fogo queimava, e tinha a queima do incenso. E esse fogo deveria queimar 24 horas por dia, não podia se apagar nunca. Então era mantido ali, né, o fogo queimando. E Moisés então ensinou para o povo que ali no local do Santo dos Santos agora era a nova morada de Deus. Aquele Deus já não estava mais morando no cume do Monte Sinai. Agora ele morava ali. Então qualquer lugar que você pegasse esse tabernáculo e pudesse levar, então eles levariam esse Deus com eles. E com isso, então, o povo aceita sair da região do Sinai. E aí eles vão. Cada lugar que eles param, eles acampam, montam o acampamento, então ali está ali o sagrado. E o Santo dos Santos ali preserva a presença de Yahvé. Quando Salomão construiu o templo, ele fez exatamente assim. Ele também tinha o lugar onde as pessoas podiam entrar e havia uma separação, onde era chamada de Santo dos Santos, onde ficava também a Arca da Aliança e, em tese, onde seria a morada, né, de Yahvé. Então, o que Jesus viu nessa visita com o Lázaro foi esse local, né? Uma das coisas que mais chamava a atenção dele era visitar esse local lá, que era o Santo dos Santos, mas o que interessava mais ainda do que isso era o local das conferências, né, onde ele poderia conversar, fazer perguntas. Então ele começou a ir para lá, para esse local. Alguém gostaria de comentar ou fazer uma pergunta sobre isso? Não? Tranquilo? Neemias, eu lembrei de quando a gente estuda sobre o paraíso, é falado da área santa e da área santíssima, né? Uhum. Então, eu fico perguntando, fiz essa relação, me lembrei, né, Realmente desse tem uma fato. área. A morada de Deus realmente é chamada de área santa, né? É, Moisés não estava de todo errado, era uma simbologia, pois é, eu mas digo, será que apesar Moisés de que o conhecia alguma pai coisa, universal não né? mora ali, né? Mas era o que ele tinha para aquele É. momento. E outra questão também, por exemplo, na Igreja Católica, quando o Santíssimo, a gente fala de Santíssimo é a Eucaristia, né? Que acreditam ser a presença
do próprio Jesus no pão ali. Né? Então, quando o Santíssimo está presente, sempre tem uma luz indicando de que Jesus está ali. Interessante, eles fazem essa, quer dizer, esse costume deve vir de lá, né? Desse Santo dos Santos, É, que na religião católica chamam de Santíssimo, né? né? Vamos lá. Podemos continuar? Vamos lá. Ó, durante a semana da Páscoa, Jesus se manteve no seu lugar junto aos novos filhos do mandamento, porque ele já havia sido consagrado, né, como um adulto, um filho de Israel. Isso significava que ele devia sentar-se do lado de fora da grade que separava todas as pessoas que não eram cidadãos completos de Israel. Assim, sendo obrigado a tomar consciência da sua juventude, ele absteve-se de fazer as muitas perguntas que iam e vinham na sua mente. Ao menos ele se conteve até que as celebrações da Páscoa tivessem chegado ao fim, pois com isso também as restrições aos jovens recém-consagrados ficavam suspensas. Na quarta-feira da semana da Páscoa, foi permitido a Jesus ir para casa com Lázaro e passar a noite em Betânia. Nessa noite, Lázaro, Marta e Maria ouviram Jesus falar sobre coisas temporais e eternas, humanas e divinas, e daquela noite em diante, todos os três passaram a amá-lo como se fosse um irmão deles. E essa amizade durou para a vida toda, né? No fim da semana, Jesus viu Lázaro menos, pois este não tinha o direito de ser admitido nem no círculo mais externo das discussões do templo, embora fosse algumas palestras públicas dadas nas praças externas. Como eu disse, Lázaro tinha a mesma idade de Jesus, mas ele não havia sido consagrado, né? Lázaro era da mesma idade, mas em Jerusalém os jovens raramente eram admitidos antes dos 13 anos de idade completo. Durante a semana da Páscoa, os pais de Jesus encontrá-lo-iam muitas vezes assentado a sós, com as mãos na sua cabeça, jovem, pensando profundamente. Eles nunca o haviam visto comportar-se daquela maneira e estavam sentidamente perplexos, não sabendo quão confusa estaria a mente dele, nem quais problemas havia no seu espírito por causa da experiência pela qual estava passando. E eles não sabiam o que fazer. Ficaram contentes com o final da semana da Páscoa, pois almejavam ter de volta, em Nazaré, a salvo aquele filho de atitudes tão estranhas. Se pelo menos a gente voltando para Nazaré, né, ele volta para um ambiente mais tranquilo e aí ele melhora. Ele realmente estava um jovem encabulado, né, pensativo. E imagina a cabeça dele fervilhava, né, com todos aqueles pensamentos. E ele estava na esperança de chegar em Jerusalém, visitar o templo e entender melhor a região judaica. Mas quem sabe Nazaré está ensinando tudo errado, mas lá em Jerusalém as coisas sejam diferentes, né? Chega lá, a situação era pior que Nazaré. Então, ele ficou realmente muito confuso. Dia após dia, Jesus pensava em todos os questionamentos. Ao final da semana, ele tinha feito já muitas adequações. Mas quando chegou a hora de voltar para Nazaré, a sua mente jovem ainda fervilhava de perplexidades e era ainda assaltada por uma série de perguntas não respondidas e questões por resolver. Assim, não está na hora ainda de voltar para Nazaré, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Antes que tivessem deixado Jerusalém, em companhia do professor de Jesus em Nazaré, José e Maria tomaram as providências definitivas para que Jesus voltasse quando ele tivesse a idade de 15 anos, para começar o seu longo curso de estudos em uma das mais conhecidas academias dos rabinos. Então, o que eles esperavam é que, como Jesus já havia concluído o ensino básico ali em Nazaré, não tinha mais o que estudar ali. Ali já tinha acabado. Se ele quisesse continuar estudando em escolas mais avançadas, teria que ir para a capital, para estudar lá nas academias dos rabinos.
Então, José e Maria já estavam organizando isso para quando ele completasse 15 anos ele pudesse estudar, vamos dizer assim, fazer o ensino superior lá na Academia dos Rabinos. Jesus acompanhou seus pais e o seu professor nas visitas à escola, mas eles ficaram ansiosos ao observar o quão diferente ele parecera a tudo o que disseram e fizeram. Jesus não tinha interesse nenhum naquilo, né? Maria estava profundamente atormentada com as suas reações à visita a Jerusalém. E José profundamente perplexo com as observações estranhas do jovem e a sua conduta incomum, né? Imagina só a expectativa que eles tinham de que Jesus fosse o Messias e que ele deveria então agir em conformidade com a religião judaica, e Jesus era para crescer como e ser preparado para ser um profeta, para ser um grande, né, nome em Israel. Mas ele rejeitava tudo aquilo, ele não tinha interesse naquilo. E aí os pais deles ficavam realmente perplexos com tudo isso. Vamos fazer, ele não se interessa por isso, né? Afinal, a semana de Páscoa tinha sido um grande acontecimento na vida de Jesus. Ele desfrutara da oportunidade de encontrar um grande número de rapazes da sua própria idade, companheiros candidatos à consagração, e utilizara desses contatos como meio de aprender sobre o modo de vida do povo na Mesopotâmia, Turquestão e Pérsia, tanto quanto nas províncias do Extremo Oriente de Roma. Ele estava já bastante familiarizado com o modo com o qual os jovens do Egito e de outras regiões perto da Palestina eram criados e cresciam. Então ele aproveitou esse momento em Jerusalém, como tinha gente, famílias de vários lugares, ele aproveitou então para fazer esse contato, conhecer mais sobre essas crianças. Provavelmente ele se aproximava, se interessava, fazia perguntas, né? E ele teve a oportunidade de conversar com mais de 150 jovens nessa viagem. Havia milhares de meninos em Jerusalém nessa época. E o jovem de Nazaré pôde conhecer e entrevistar pessoalmente, de forma mais ou menos prolongada, mais de 150 deles. Imagina quanto tempo Jesus dedicou para conseguir falar com 150 crianças, né? Então ele utilizou o tempo que tinha para interagir com elas. Estivera particularmente interessado naqueles que provinham dos países do extremo ocidente e do oriente mais remoto, que eram aqueles que não tinham contato em Nazaré, né? Em Nazaré ele tinha contato com algumas pessoas, alguns viajantes mais ali da região e do Oriente, do Ocidente mais distante ele não tinha. Como resultado desses contatos, o jovem começou a alimentar um desejo de viajar pelo mundo com o propósito de aprender como os vários grupos de seus irmãos trabalhavam para viver. Então ele já começa a alimentar o desejo de viajar para conhecer o mundo, conhecer mais pessoas do mundo, né? E então chegou o dia do grupo partir. Grupo da caravana de Nazaré, né? E eles haviam organizado tudo, haviam sido arranjado para que o grupo de Nazaré se reencontrasse perto do templo no primeiro dia da semana seguinte, no meio da manhã, depois que o festival da Páscoa houvesse terminado. Eles fizeram isso e iniciaram o retorno a Nazaré. Jesus tinha ido ao templo para ouvir as discussões, enquanto seus pais esperavam pela reunião de todos os viajantes. Em breve, o grupo preparou-se para partir. Os homens caminhando em um grupo e as mulheres em outro, como era o costume ao viajar para os festivais de Jerusalém. Então, o grupo de homens se reuniu, encontrou todo mundo, vamos embora, vamos. O grupo de mulheres também se encontrou, e aí partiram, e aí ninguém se lembrou de Jesus. José pensando, deve estar viajando com a mãe, né? Porque ele veio com a mãe, e a Maria pensou assim, agora ele deve estar no grupo dos homens, já que ele foi consagrado adulto, né? Um cidadão de Israel deve estar viajando agora com os homens. E aí não estava nenhum dos grupos, Jesus estava lá no templo, e ele estava com outras preocupações, nem lembrou de ir embora, né? Ele não estava pensando nisso. Não era hora ainda de ir embora para Nazaré. Jesus havia ido para Jerusalém em companhia da sua mãe e das mulheres.
E sendo agora um homem consagrado, supunha-se que fizesse o caminho de volta para Nazaré em companhia do seu pai e dos outros homens. Mas tão logo o grupo de Nazaré movimentou-se na direção de Betânia, Jesus estava tão completamente absorto na discussão sobre os anjos no templo que se esqueceu totalmente de que passara o momento da partida de seus pais. E só percebeu que havia sido deixado para trás na hora da interrupção das conferências do templo ao meio-dia. Então, ao meio-dia, Jesus lembra, nossa, o pessoal marcou lá de manhã para partir, e eu, né, fiquei tão focado aqui nas discussões sobre os anjos que ele acabou esquecendo. Bom, só que o mais estranho é que Jesus assim, não parece não ter se importado com isso. Você, tudo bem, deixa eles embora, eu vou aproveitar para ficar mais um tempo aqui. E aí ele teve todo o tempo, né, dedicado ali aos grupos de discussões no templo. Os viajantes de Nazaré não sentiram a falta de Jesus porque Maria supunha que ele viajava com os homens, enquanto José pensava que ele viajava com as mulheres, pois tinha vindo a Jerusalém com elas, guiando o jumento de Maria. E não descobriram a sua ausência senão quando chegaram em Jericó, e se preparavam para passar a noite. Veja que aqui na nossa, cadê? Aqui, ó, lembra que Jericó, gente, pera, aqui, ó. Jericó está aqui, ó. Então, lembra que eles tinham dormido aqui e viajaram para Jerusalém, chegando de tarde. Da mesma forma, como eles saíram no meio da manhã, saíram de Jerusalém aqui, não era bem cedo, né? Já era no avançar das horas, eles chegaram aqui em Nazaré já na hora, já próximo do anoitecer. Então, ó, não descobriram sua ausência, senão quando chegaram a Jericó, se preparavam para passar a noite. Aí os dois grupos se encontraram, cadê Jesus? Não está com um nem com o outro, né? Depois de perguntarem aos últimos grupos que chegaram a Jericó, e verificando que nenhum deles tinha visto o seu filho, eles passaram uma noite sem dormir, remoendo nas suas mentes o que poderia ter acontecido, relembrando as suas inúmeras reações inusitadas aos acontecimentos da semana da Páscoa, e com suavidade repreendendo-se um ao outro por não terem feito com que eles estivessem no grupo antes que partissem de Jerusalém. Ficava assim, né? Mas Jesus devia estar com você, Maria. Ele veio com você. Aí Maria falou assim, mas agora ele é cidadão de Israel, ele é adulto, tinha que voltar com os homens, porque ele não é mais criança. Devia estar com você. O fato é que não estava com nenhum dos grupos, Jesus estava mais preocupado com as discussões no templo, né? Então a gente vai continuar o tópico 4 na próxima aula, que aí é o primeiro dia de Jesus no templo. Começa toda a aventura dele como um estudante ali do templo, né? Como eu tinha prometido ao Roberto, aqui, ó, Roberto, do Templo de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras até o local onde hoje é considerada a tumba de Lázaro, dá 2,11 quilômetros. Claro que isso aqui em linha reta, e muito provavelmente que as trilhas que levam até lá, a estrada que leva até lá, não não vai permitir que seja só isso, né? Ele vai dar algumas voltas aqui e tal, mas em linha reta seria isso. Eu não consegui traçar pelo Google essa trilha aqui. Ele dá a volta, ele vai lá longe e tal, assim. Parece que hoje não tem mais um caminho, vamos dizer assim, mais onde possa ter um atalho aqui que eles pudessem caminhar. É possível que na época houvesse caminhos aqui que ele não tivesse que dar muitas voltas. A gente sabe que quando o livro fala da ida de Jesus para a casa de Lázaro, fala que ele passava sempre pelo Monte das Oliveiras e depois ele ia para a tumba de Lázaro, né? Para a casa de Lázaro. Bom, pessoal, então é isso.
por hoje nós terminamos o tópico 3, e aí no próximo aula, 4, 5, 6. Obrigado, Neemias. Gratidão, né? Obrigada. Então, 2 quilômetros, vamos imaginar que desse uns 3 quilômetros, não é longe. Jesus saía do templo, ia para Betânia, seria ali em torno de 3 quilômetros, mesmo que ele tivesse que fazer alguma trilha mais sinuosa. E de manhã ele voltava para o templo. Então, ele fazia esse trajeto aí rapidinho. Uma meia hora. Sim. Jovem, né? Toda a Interessante, vitalidade, estava fazendo. interessante é quanto tempo de Nazaré até Jerusalém, né? Pois é, você viu? Muito tempo. 4 dias de viagem, né? E eles ficaram lá o quê? Na sexta, chegaram na sexta à tarde, né? Se não me engano. Não. De Nazaré vamos ver aqui. De Nazaré até Chunem, é, não sei se mostra aqui a quilometragem, 17 quilômetros. De Chunem até Jerusalém, deixa eu ver se vai até Jerusalém, 157 quilômetros, não sei se é isso. Até o Deve tempo ser isso. 157 aqui, né? Que a gente viu, 157 e mais os 17 lá. 170 mais ou menos. 170 quilômetros que eles percorriam em 4 dias. Então, eles caminhavam bastante, né? Vamos Sim. imaginar aqui que seja 170 quilômetros dividido por 4. Aí eu achei que eu estava compartilhando, né? Mas então, daqui de Nazaré até Jerusalém, em torno de 170 quilômetros. Se divide por 4, 40 quilômetros por dia, no mínimo. Olha aí. Uau. É É, muita coisa. é chão, viu? O pessoal caminhava bem. Se for caminhar devagar, é uns 5 quilômetros por hora, né? Se eu Mas, dividisse aqui vamos botar, dividir por 8 horas, 5,3 quilômetros por hora. 8 horas de viagem. né? Além de tudo, tinha que ter preparo físico, né? Sim. Tem que ter. Um pouco, acho que eles revezavam os burros, né? Um pouco é no burro, outro pouco é andando, mas a maioria andando, né? Eles caminhavam bastante, Jesus caminhou bastante. A hora do acampamento estavam moídos, né? Tinha que descansar. Né? E chegaram lá, assim, ficaram pouco tempo, porque ficaram sexta, daí jantaram, passearam na sexta, daí no sábado teve lá as conferências, né? Ficaram E, sexta, sábado. e no domingo de manhã que já foram embora. Porque ele diz É, assim, no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana é o é. domingo, né? Domingo de manhã eles partiram. Aí Jesus ficou mais, né? Ficou 4 dias, aí ficou mais. Domingo, segunda, terça, quarta ainda lá. Então é Então, isso. essa é a questão, né? 3 dias, nossa. Bastante. Então é isso, pessoal. Mais Bastante alguém? caminho. Ninguém mais? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada? Tá Entendemos muito bom, tudo. Neemias. Obrigado. Também Parabéns, gostei. parabéns, Denise. Obrigado. Principalmente das imagens, sempre. É, As Show. imagens, Lindas. tudo feita com inteligência artificial. Nenhuma Lindas pegada no demais. Google. o Lindas Roberto quer demais. fazer uma pergunta ou um Depois eu comentário, vou não sei. copiar de você, Neemias. É isso aí, eu passo essa ideia.
Boa noite, Neemias. Boa noite a todos aí. Boa noite, Parabéns Paulo. aí pela live aí. Um abraço para todos. Obrigado. Estamos por aqui. Tamo aí. Como é que tá Joia. Santos? Tudo na paz, tudo na paz. Muito bom. Caminhando devagarinho, na luz. Roberto, pode Avante. falar. Diga, Roberto. Olha, essa passagem que Jesus fala com José, que Deus não é irado, porque Deus é um pai que ama a nós muito mais do que qualquer pai humano. Eu acho esse argumento invencível. E esse ensinamento de Jesus, criança, ele pode aliviar o sentimento de muitos cristãos com o medo do inferno. Eu acho que isso que Jesus disse, ele convence qualquer um que não existe inferno. Deus jamais daria um castigo eterno para um dos filhos dele. Eu, Ficou mudo? eu concluí a minha observação. Ah, tá. Que parece que tinha cortado uma parte. Muito bom. Obrigado, Roberto. Mais alguém? Bom, então, se não temos mais ninguém, agradeço aí a presença de todos vocês. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente para a gente continuar e fazer também os exercícios. Gratidão, Neemias. Muito Obrigado. obrigada, Nemias. Muito bom. Obrigada, boa noite. Boa noite. noite a todos. Boa 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 noite, noite, gente. pessoal. Boa Obrigada. semana. obrigado, boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Até a Boa próxima noite. quarta, se Deus quiser. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada, Eliane. Boa noite, gratidão, pessoal. Boa noite. Gratidão. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.